Olá, que Jesus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Você sabe o que é o Espiritismo? Para conversarmos sobre este assunto, convidamos Anderson Máximo, presidente do Centro Espírita Casa da Fraternidade Irmã Sheila, da cidade de Trindade, Goiás. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Marli. É com muita alegria que estou presente nesse programa. E eu cumprimento todos os telespectadores desse programa Espiritismo em Ação. Com muita alegria que estou aqui. Anderson, fale para nós o que é o Espiritismo. O Espiritismo, ele tem uma tríade, né, muito importante, que é o misto de ciência, a parte científica, a parte religiosa e a parte filosófica. Então, é uma doutrina que veio trazer consolo a esta humanidade tão necessitada, que tantas dores tem sofrido. Então, a doutrina, não que os espíritos tenham nascido a partir do surgimento da doutrina, né? A questão dos espíritos é desde a formação planetária, universal, mas a estrutura da doutrina, ela compõe esses tripés, ciência, filosofia e religião, para justamente dar a todos nós o consolo necessário, né, de que nós estamos num processo evolutivo, né, no crescimento moral, no nosso aperfeiçoamento, para que atinjamos no futuro a nossa perfeição. Jesus já nos ensinava que haveria de vir o Consolador prometido para restabelecer todas as coisas, né? E a doutrina espírita cumpre esse papel, né, Anderson? Cumpre esse papel. Nós tivemos Moisés, né, que teve um papel muito importante, né, que foi trazendo a lei da justiça, naquele momento humano, né? Depois veio a grande segunda revelação, que foi o nosso governador Jesus Cristo, vindo, inaugurando a lei do amor, né, onde deixou a sua máxima, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a nós mesmos. E ele disse que mandaria o Consolador prometido. E esse Consolador prometido, ele não está personificado apenas numa pessoa. Ele se irradiou nas camadas, que é a doutrina dos espíritos, né, que é a nossa vida espiritual, porque todos nós vivemos essa vida espiritual, estamos transitoriamente, né, nesse corpo físico. Então Jesus traz o Consolador prometido para acalentar, né, toda a humanidade, né, e o que é melhor, né, longe das figuras individuais, né, porque todos nós podemos trabalhar o nosso espírito. Vamos falar um pouquinho de história. Como e quando o Espiritismo surgiu? A doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec, né, cujo nome era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né, um cientista, pedagogo francês, e que é um espírito de uma inteligência maravilhosa. Então ele foi preparado pelo plano maior da vida para trazer a doutrina espírita a todos nós. Ele estudou na Suíça, aluno de Pestalozzi, falava fluentemente 6 línguas, ministrava 8 matérias normais em universidade, tinha um trabalho assistencial fantástico naquela época. Então ele já cultuava dentro de si a caridade, né, que dava aulas gratuitas. Então foi a pessoa, né, que Jesus, toda a pleiade de espíritos, prepararam, né, para que ele viesse codificar essa doutrina. Não que ele seja o pai da doutrina, ele apenas compilou, ele ajustou, né, o fenômeno que se irradiou na Terra, que foram os fenômenos espíritas. Então ele veio, fez o ajuste, né, compilou e codificou a doutrina espírita. E a primeira obra foi o Livro dos Espíritos, né, em 1854. Anderson, mas que tipo de fenômenos aconteceram? O que chamou a atenção de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, para começar esse trabalho de compilação? Kardec era um cientista cético, né? Todo cientista, de fato, ele é cético. E ele foi convidado pelo seu amigo Fortier, né, que era um magnetizador da época, para participar dos fenômenos chamados mesas girantes, né, que era um fenômeno que estava acontecendo muito naquela época na Europa. Então ele assistiu, né, aquele trabalho, né, das mesas girantes e, meio cético, né, queria estudar, porque o que chamou a atenção de Kardec naquele momento era que as batidas, as perguntas que eram feitas e respondidas, por trás de toda aquela situação, havia um princípio inteligente. Né?
E a partir de então ele se dedicou, né, fielmente a estudar esses princípios e comprovando que havia um princípio inteligente, né, ele chegou à existência dos espíritos, né, que é uma passagem que todos nós, né, nós vivemos essa vida, e partiu então para a codificação, que são as obras. Né. Nós vamos para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Falamos hoje sobre o que é o Espiritismo. Anderson, no último bloco, nós falávamos sobre a figura de Allan Kardec. Nós gostaríamos que você falasse um pouco mais do seu papel como codificador da doutrina espírita e sobre a primeira obra publicada em 1857, que foi exatamente o Livro dos Espíritos. Kardec, ele fez um trabalho científico muito importante dentro da doutrina. Ele teve a cautela, né, dentro dos estudos que ele fez, né, de fazer a separação por assuntos, né, de fazer a codificação ser simplificada para que a doutrina se perpetuasse. Para que qualquer pessoa no planeta Terra pudesse pegar a obra, né, o que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médiuns, e tivesse acesso, né, ao que é o mundo espiritual. Foi um trabalho muito importante de Kardec. Então, talvez um cientista com o preparo de Kardec seria possível fazer como ele fez. Então, a primeira obra, dentro dessa sistemática que ele fez, o Livro dos Espíritos, de 1857, é um resumo filosófico do que é a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos é uma mudança interior.
essa transformação interior sem dor, né? Uma transformação da reforma que nós vamos construindo. E o Livro dos Espíritos, ele traz perguntas e respostas dadas pelos Espíritos de luz, né? Que consola, que traz as respostas nessa mudança, nessa transformação interior do lado da filosofia. É uma obra base, importantíssima da nossa doutrina. Anderson, fale um pouco para nós sobre as obras básicas que compõem o Pentateuco da doutrina espírita e o que se refere cada uma dessas obras. A doutrina dos espíritos, ela traz a necessidade do estudo. Kardec nos diz que necessitamos do estudo sério. E ele deixou um legado importante para que nós realizássemos o estudo sério. Nós temos o Livro dos Espíritos, como já disse, é um livro que trata de leis morais, né, da filosofia, de como eu me melhorarei, né, interiormente, sem dor, de 1857. Depois a segunda obra foi o Livro dos Médiuns. Eu tenho uma oportunidade O Livro dos Médiuns foi um livro de cunho científico, né, que ele traz desses fenômenos espíritas de uma maneira muito simplista, né, para que qualquer pessoa que queira ser um médium, né, tenha um estudo de uma maneira muito fácil, né, e eduque a sua mediunidade para o trabalho. Depois nós tivemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que traz a lei moral. Evangelho significa boas novas, né, uma expressão em latim que traz para nós as boas novas. E as boas novas trazidas dentro da doutrina dos Espíritos. Não é a Bíblia, não é a Bíblia espírita, né? São passagens bíblicas trazidas na visão da doutrina dos Espíritos. E Kardec fez um trabalho muito importante, né? Então essa é a obra, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos capítulos fantásticos que trabalham essa melhora interior, né, de cada um de nós. E é o aspecto religioso da doutrina espírita, né, Anderson? Aspecto religioso da doutrina. Como eu já disse, a doutrina é religião, a ciência e filosofia. Então é onde nós vamos nos ligar a Deus de maneira mais fácil, que é o papel das religiões. O importante é nos ligar a Deus. E o Evangelho facilita, né, o ligar a Deus, né, mostrando que o papel da caridade, né, que existem muitas moradas na casa do meu Pai, né, que nós somos agraciados com muitos objetos, com a inteligência, com esse corpo físico, e devemos retornar isso para a humanidade através das boas ações, da nossa melhora interior. Né? Então é um livro maravilhoso no aspecto. E o que deixa, que me traz mais consolo, particularmente, é que o Evangelho mostra um Jesus fraterno, amoroso, nenhuma punição. Né? Então, onde nós vamos trabalhar a melhora planetária de uma maneira muito tranquila. Né? Depois nós temos o Céu e o Inferno, que foi a quarta obra, onde nessa obra nós podemos dividi-la em duas etapas. Né? A primeira mostrando o que seria esse céu. Né? Será que apenas eu estaria adentrando a determinada religião, eu estaria salvo? Né? Ou essa mudança ela surge de dentro para fora, construída interiormente, né? Com boas ações, com práticas assistenciais? E o que seria o inferno? Se eu não entrar em determinada religião, eu estaria fadado a ficar o resto da minha vida espiritual em determinado local chamado inferno? Então, o Céu e o Inferno é a obra que traz e desmistifica essa situação, né? Onde nós temos as penas, né, a lei da ação e reação, aquilo que eu construo, eu vou colher necessariamente. Né? E a segunda parte é o diálogo formulado entre os espíritos, das diversas situações. Espíritos que desencarnaram de maneiras mais tranquilas, serenas, espíritos que desencarnaram de maneiras difíceis, e como essa situação no plano espiritual. E por fim a Gênese, né, fecha o Pentateuco, que também é uma parte científica, né, que é a grande situação que nós perguntamos, né, de onde vimos, para onde iremos, o que será feito, né, de cada um componente dessa humanidade, o que será feito desse planeta, né, como Deus, que Jesus governa o nosso planeta, como foram esses cuidados para construir o planeta Terra, e nós tivemos a alegria de povoar esse planeta. Então está dentro dessa obra, né? É um estudo que mostra a harmonia do universo, né? Um estudo sobre as leis universais que regem a humanidade, né? No livro A Gênese. A Gênese. E um livro que muito importante, né, para todos nós, né, temos como cabeceira, o que é o Espiritismo. Né? É um livro que as perguntas mais
simples, as dúvidas mais importantes, podem ser retiradas com essa obra, né? Porque é uma doutrina espírita simplista, né, com bases sólidas, né, em Kardec, através da leitura desse Pentateuco, nós teremos sim condições de fazer uma doutrina, né, sólida, importante. Anderson, ainda tem obras póstumas, né? Sim, Kardec desencarnou em 1869, né, e não conseguiu concluir a sua obra e depois remeteu, né, o livro chamado Obras Póstumas, né, um livro que vem consolidar todo o seu trabalho, né, também formatando a importância da doutrina, né, dentro dessas leis, né, que nós temos, né? Muito importante. Anderson, quais são os princípios que norteiam, que embasam a doutrina dos espíritos? Mari, hoje nós estamos atravessando, a Terra está atravessando um momento de muitas dores, dores coletivas, e a doutrina dos espíritos nos traz o consolo. A certeza de que se nós estamos hoje sofrendo ou padecendo de dificuldades, elas são transitórias, porque nós somos espíritos eternos. E essa roupagem material que nós temos hoje é uma roupagem que nós estaremos deixando com 80, 60, 100 anos e retornando para a pátria espiritual. Então, o dogma importante da doutrina é a reencarnação, é a pluralidade das existências que nós temos. E essa reencarnação, ela traz a justiça divina. Então, o sofrimento que eu tenho hoje, ou as alegrias que eu vivo, são frutos de um passado, que eu plantei coisas boas, ou às vezes eu não tive a felicidade de plantá-las. Mas eu não estarei condenado ao fogo eterno. Eu posso ter novas oportunidades de me melhorar. Ter a comunicabilidade com os nossos irmãos que estão no plano espiritual. Porque nós vivemos uma simbiose constante entre encarnados e desencarnados, através do uso da mediunidade, que também é um importante braço da nossa doutrina. Nós temos o livre-arbítrio. Não existe uma figura única dentro da doutrina que nos diz o que é certo e o que é errado. Cada componente da doutrina, cada encarnado, cada irmão pode exercitar o seu livre-arbítrio. Para o bem, para o mal, o plantio ele é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós vamos colher necessariamente o que nós plantarmos, através das livres escolhas. Nós temos o uso da mediunidade, não posso deixar de comentar isso. Então a mediunidade é uma importante ferramenta, né, desse processo de comunicabilidade e de responsabilidade dentro da doutrina espírita. Anderson, qual é o lema fundamental da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, independentemente de qual seja. Nós devemos ser fraternos, caridosos, exercitarmos o amor ao nosso próximo. E esse é o grande legado que nós devemos trazer para a humanidade. Amar ao nosso próximo da melhor maneira possível. E que todos podem realizar essa tarefa, né, da caridade. Indistintamente. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o Espiritismo em Ação. Continue conosco.
O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o que é o Espiritismo. Anderson, durante muitos anos, tivemos a oportunidade de ver a mediunidade Chico Xavier sendo utilizada para consolar e orientar multidões de pessoas. Para o Espiritismo, o que representa essa mediunidade com Jesus? Chico Xavier é a mediunidade com Jesus, é o exemplo vivo da mediunidade com Jesus. É um homem simples, que viveu da simplicidade e da caridade o seu grande lema. E nos deixou um legado incrível de obras, de exemplos, e fortificou, né, a doutrina espírita. Nascido em Minas Gerais, desde criança, já com a responsabilidade, né, de fortalecer a doutrina, né, de dar a ela o exemplo vivo, né, com a sua mãe, a Dona Maria Xavier, desencarnada, já trabalhando com o Chico, né, até o momento que Chico foi se preparando, né, para a sua grande responsabilidade na Terra, que foram as obras também, né, onde o Espírito que o auxiliava, Emmanuel, né, dentro da disciplina necessária, né, o perguntou: Chico, está pronto, né, está convidado para o trabalho, você aceita o convite? Aceito o convite. Mas quais são os ingredientes, né? A famosa, a tríade, né? Disciplina, disciplina e disciplina. E Chico foi muito disciplinado, né? Fez do seu trabalho um lema de vida. Então ele deixou mais de 400 obras, né? Obras com romances muito importantes, né? Que retratam, dentro da sua simplicidade, todo um preparo espiritual para que ele recebesse aquelas obras, né? De cunho científico, filosófico, religioso, né? Abordando moral, enfim, temas das mais vastas situações. E especificamente da mediunidade, nós temos as obras de André Luiz, né, que são obras muito importantes trazidas por Chico, né, que trazem um arcabouço muito importante, né, do lado da mediunidade. Então eu costumo dizer que Chico, que esteve no nosso país, né, foi o grande divulgador da doutrina, e nós somos muito agraciados, né, de termos tantas obras em português, né, e temos notícias de que vários países não têm ainda essa condição, mas haverá um dia muito rápido que nós teremos condições de divulgar as obras de Chico em todas as línguas. Então ele foi o grande, né, o grande elemento de fortalecimento da doutrina nesse século. Nessas obras literárias tem também obras dedicadas à infância, não é? Aos jovens também. É importante nós trabalharmos a infância para termos um homem de bem e a mulher de bem do futuro, né? Então nós temos obras, né, fantásticas de Chico, né, trazendo o preparo, porque a criança, não necessariamente ela é uma criança espiritual. É um espírito que hoje, né, ocupa provisoriamente aquele corpinho de criança, mas que lentamente vai desenvolvendo as suas características espirituais. Então, essas obras, né, elas são necessárias, o próprio trabalho dentro da evangelização, né, na casa espírita, para que esse espírito tenha condições de se desenvolver com as bases cristãs sólidas, né? E Chico, então, foi um porta-voz dessas obras muito importantes. Anderson, Chico, além de ser esse médium, que foi um instrumento para que essas obras se materializassem aqui na Terra, ele também foi um trabalhador. Ele também foi uma pessoa que, dentro da casa espírita, atendeu multidões de aflitos, levando consolo, a palavra. Fala um pouquinho para nós sobre esse lado do Chico.
Chico era um trabalhador incansável, praticamente não dormia, né? Atendia as multidões. Ele é o trabalhador que vivenciava a caridade. Então visitava as casas, atendia as multidões na casa espírita, né? Atendia os hospitais, o consolo em que ele levava. Fora isso, ainda tinha o trabalho mediúnico, né? Das cartas, de resposta às cartas. Enfim, Chico fez um trabalho, fez da sua vida, né, um missionato. E ele falava e fazia, que eu acho que é um grande elemento importante. Está aí o maior médium que nós temos como um grande exemplo de que nós não devemos julgar, né? Nós devemos aplicar a caridade como a máxima da nossa vida e temos o trabalho como norte. Né? Temos o trabalho realmente, a prática, né, da doutrina como o trabalho essencial da nossa vida espiritual. E o seu apostolado mediúnico é para nós um estímulo para usar adequadamente a mediunidade. Simples, nunca fez do seu apostolado mediúnico objeto de vantagens pessoais, pelo contrário, e sempre recebia as críticas com muita tranquilidade. Por quê? Porque Chico era um homem do bem, para o bem e fazia o bem. Então Chico convertia. Certa vez perguntaram para Chico se ele tinha inimigos. Ele falou que não. As pessoas que às vezes tinham alguma situação, mas ele nunca recebeu qualquer comentário ruim como um elemento de mágoa, de tristeza. Então ele é o maior exemplo que nós temos, né, para divulgar o bem. Anderson, para quem deseja conhecer o Espiritismo, o que ele deve fazer? Gostaria de convidar todos que estão assistindo esse programa, crianças, jovens, adultos, para estudarem, para entrarem, né, nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Nós temos então trabalhos nas casas espíritas. É importante estarmos nas casas espíritas das nossas cidades, nas localidades em que estamos, conhecendo os trabalhos, com as crianças através da evangelização de crianças, com jovens através das mocidades. Hoje o jovem é muito questionador, né? E as mocidades trazem a ele essa bagagem de respostas necessárias para essas dúvidas, através dos trabalhos mediúnicos, assistenciais nas casas espíritas, nas campanhas de divulgação, campanha Alta de Souza, campanha Humberto Campos, nas reuniões públicas, momento importante de renovação da nossa alma, através de palestras edificantes, do passe, da água fluida. Então, são todos esses elementos que farão com que a doutrina seja conhecida por todos vocês e que nós fortifiquemos ainda mais essa doutrina. E a leitura das próprias obras básicas, como você citou, das inúmeras obras complementares que estão à nossa disposição, né? Como eu disse, o estudo é elementar, né, Marli? É necessário, Kardec pede o estudo sério. Todas essas áreas que eu falei anteriormente, se nós não tivermos o estudo, né, seremos apenas visitantes. Então, o elemento primordial é o estudo das obras básicas, das obras de Chico e dos outros doutrinadores. Dentre eles, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany, etc. E para quem quer se preparar e conhecer algo mais da doutrina espírita, existem cursos regulares também na Casa Espírita, exatamente para essa formação, né? Vendo a necessidade dessa formação, né, a grande maioria das casas, para não dizer quase a totalidade, oferece os cursos. Hoje nós estaremos dando a oportunidade das perguntas, das respostas simples, de estar construindo essa cultura, esse amplo conhecimento da doutrina dos Espíritos. Procure a sua casa espírita, né, procure o curso de noções básicas, né, tão necessário para a nossa melhora interior. Sim, então nessas casas espíritas nós temos divulgado essa proposta de cursos elementares, a iniciar pelo ciclo introdutório, não é? Que é o Noções Básicas de Doutrina Espírita, e mais alguns, né, que complementam esse programa de estudo. Dentro da proposta, o curso de Noções Básicas, curso Nosso Lar, curso Passe e o curso Corrente Magnética. Nós agradecemos, Anderson, a sua presença conosco no nosso programa e ficamos por aqui com o Espiritismo em Ação. Caro amigo telespectador, se você quiser saber mais sobre o que é o Espiritismo, bem como sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Muita paz a todos e que Deus esteja em nossos corações.